Vamos falar hoje sobre a Portaria 632 da Receita Federal. Ela foi publicada no finalzinho de 2025 e, à primeira vista, parece uma mão na roda para a administração pública. Mas, atenção, por trás dela pode existir um risco bem grande. A gente vai entender agora o porquê. Pois é exatamente assim que muitos especialistas estão vendo essa portaria. Um alerta de risco e um risco gravíssimo. Aquilo que parece ser só um benefício, sabe? Um tempinho a mais para resolver as coisas, na verdade, está sendo apontado como um perigo real para a gestão pública. Então a grande pergunta que fica é essa. Esse novo programa da Receita é um plano B, uma saída inteligente, ou será que é na verdade um verdadeiro suicídio administrativo? Vamos analisar a fundo para entender o que está em jogo. Ok, vamos começar pelo começo. Por que essa portaria parece ser uma solução? É a promessa do plano B. Para muitos gestores, ela surge como uma tábua de salvação. Aquele alívio que chega na hora certa para quem está lidando com alguma irregularidade no órgão público. E a primeira reação é essa mesmo, né? Um suspiro de alívio. Ufa, ganhamos mais tempo. Olhando por cima, parece ser só isso. Um prazo maior para colocar a casa em ordem. E é justamente por essa simplicidade aparente que muita gente vê a portaria com bons olhos. Mas é aqui que a história muda de figura. Por trás dessa promessa de mais tempo, existe um detalhe. Um mecanismo jurídico que vira o jogo completamente. É o que a gente está chamando de armadilha da confissão. Vamos entender o que isso significa na prática. Olha só como o jogo mudou. Antes, sem aderir ao programa, como funcionava? A Receita Federal tinha que investigar, provar a irregularidade, e aí o órgão público podia se defender. Era um processo longo. Agora, com adesão, tudo muda. O gestor, ao aderir, já confessa a irregularidade. Ele ganha um prazo para corrigir. Mas, se falhar, a multa é automática. Simples assim. Acabou a discussão, acabou o direito de defesa sobre aquele ponto específico. E o nome técnico para isso é confissão de dívida. É um ato jurídico muito sério. No momento em que o gestor assina o termo para entrar no programa, ele está admitindo o erro perante a lei. E a consequência direta disso é que, se o prazo não for cumprido, não há mais o que discutir. Aquele direito de se defender sobre o problema que foi confessado simplesmente desaparece. Certo. Então vamos imaginar o pior cenário. O órgão aderiu, confessou o problema, mas não conseguiu corrigir a tempo. E aí? Bom, as consequências do fracasso são bem pesadas. E para a gente entender o tamanho do risco, existe um paralelo com algo que todo gestor público conhece muito bem. A analogia perfeita é com o TAC, um termo de ajustamento de conduta. Todo gestor sabe o que é isso. É aquele acordo firmado com o Ministério Público, por exemplo, em que a pessoa se compromete a resolver um problema. Se não resolver, a consequência é multa, muitas vezes pessoal, e processo. O que essa portaria faz é, na prática, criar uma espécie de TAC tributário. Então, o que realmente está em jogo aqui? O risco é altíssimo. Estamos falando de multas que são aplicadas automaticamente direto nos cofres públicos. E isso, claro, abre a porta para a responsabilização do gestor pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O risco vai direto para o CPF de quem assinou o termo. E não para por aí. Pode impactar negativamente até o repasse de verbas essenciais, como o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Diante de um cenário desses, fica claro que a decisão de aderir ao programa não pode ser feita no calor do momento. É preciso ter uma estratégia muito bem definida. É fundamental analisar a situação de forma fria e calculista antes de colocar qualquer assinatura no papel. Então, como agir antes de assinar? Existem 3 passos essenciais, principalmente considerando que o prazo de adesão é fevereiro de 2026. Primeiro, um diagnóstico brutalmente honesto. A pergunta é, o órgão tem condições reais de corrigir tudo no prazo estabelecido? Segundo, uma análise de capacidade. A equipe dá conta? O sistema de informática ajuda ou atrapalha? Existem os recursos necessários? E terceiro, com base nessas respostas, vem a decisão estratégica. Ponderar com calma. É melhor assinar o termo e assumir esse risco, ou seria mais prudente procurar outra solução, talvez jurídica ou administrativa? No fim das contas, a Receita Federal criou um verdadeiro funil. Quem entrar tem que sair do outro lado limpo, regularizado, porque não tem volta. Se a correção falhar, a penalidade vem, e ela virá com base na própria confissão que o gestor assinou para entrar nesse funil. É um caminho de mão única. E a gente termina com esta reflexão que é fundamental. A questão aqui não é simplesmente ganhar mais tempo. É sobre assumir um compromisso que tem consequências muito reais. A pergunta que todo gestor, toda gestora, precisa se fazer é: meu órgão, a minha equipe,
A minha estrutura está preparada para arcar com as consequências da nossa própria confissão se o plano de correção der errado? Essa decisão precisa ser tomada com total consciência do que está em jogo.